e vamos começar. Paizinho amado, Deus querido, que bom estar aqui com você nessa manhã. Bom dia, povo que está aí nos acompanhando. Essa vai ser uma manhã muito especial aqui, né? Vamos concluir o livro de João e muita expectativa no coração nessa manhã para o que Deus tem para nós. Pai amado, Deus querido, obrigada, Deus, obrigada porque você é verdadeiramente o Pai que se revela a nós. Deus, tu criaste todo o universo e tu tentas te revelar a nós a cada momento, Deus. Tu fizesse isso no Antigo Testamento, fosse falando através dos teus profetas. Tu fizeste isso, Senhor, na vinda de Jesus, passasse 400 anos sem falar pelos profetas, mas o povo naquela expectativa. Tu enviaste Jesus ao vivo e a cores, e ele pregou a verdade, a tua palavra, e aqueles 12, que depois viraram 11, caminharam com Jesus de dia e de noite por 3 anos, e ainda faltava alguma coisa. Mas hoje nós vamos descobrir essa coisa que faltava, porque tu és bom, Deus. Obrigada, Senhor, pela tua revelação, que o teu Espírito Santo esteja com espaço para falar através da minha boca, para falar através das pessoas depois, Deus. Eu quero ver tu falando, Senhor, essa manhã, através de vários de nós. Vem falando, Senhor, vem tocando os corações, Deus, porque essa mensagem, ela é tua, ela vem de ti. Vem, Deus, vem falar. Aqui nesse lugar tem espaço, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, vem. Bom dia, amados. Vamos aqui para João 21, fecho com chave de ouro. Com chave de ouro. Vamos aqui rapidinho para o próximo. Ai, Deus, cadê meu controle? Não stop share, não. Vamos só down. Vamos lembrar aqui um pouquinho de João 20, né? O que aconteceu ali, muita coisa vocês estão vendo, eu vou passar só rapidinho para dar aquela refrescada, né? Isso aqui é eu trazer a gente de volta para o contexto. Maria Madalena vai ali de manhã para cuidar do corpo de Jesus na manhã do domingo, ela encontra o túmulo vazio, sai correndo, vai contar aos discípulos, e aí João, que é o autor do livro, ele se dá o trabalho de dizer que ele e Pedro saíram correndo para ir até a sepultura, mas João chega primeiro e fica na entrada ali, Pedro chega depois, mas entra, né, naquela sepultura, mas o que ele vê, ele não entende, né? Só tem as faixas que estavam envolvendo o corpo de Jesus. Aí João finalmente entra naquela sepultura e a palavra diz, essa foi a frase mais marcante para mim semana passada, foi que ele vê, e eu coloquei aqui, vê as tiras sem cortes, né? E ele crê. Ele teve o entendimento, esse entendimento, ele só vem pelo Espírito Santo de Deus. E aí, depois, os dois se vão, né? Pedro e João, mas Maria Madalena permanece. Eu amo essa palavra, como vocês sabem, né? Permanece. E ela fica cada vez fazendo mais sentido, essa palavra na nossa vida. E aí Jesus aparece para Maria Madalena. A Maria Madalena é aquela que João cita, né? Aquela da qual foram expulsos 7 demônios, mas ela, como diz a palavra, né? A Aninha falou da outra vez, né? A quem muito foi perdoado, né? Há muito mais gratidão, né? Há muito mais amor, pela sua vida restaurada ali, e Maria Madalena vivia isso, e ela teve o privilégio de ser a primeira pessoa a ver Jesus ressurreto. E aí ela é enviada por Jesus, ela quer ficar ali, Rabi, né? Rabani, mas ele manda que ela vá aos discípulos, como sendo a primeira testemunha
dele vivo, eu vi o mestre vivo, né? E aí a palavra diz mais tarde que aqueles apóstolos lá, aqueles discípulos não creram nessa narrativa de Maria Madalena. A gente tem que ficar atento a isso, tá? Hoje tem muita ficha para cair, se liga aí. Anota, né, depois para os nossos comentários. E aí a palavra diz que ao cair da tarde, Jesus aparece a seus discípulos e outros que estavam trancados com medo dos romanos, né? E eu botei aqui entre parênteses, não está na narrativa de João, ele antes tinha aparecido aos dois no caminho de Emaús, que convidaram Jesus para entrar, viram aquela partilha, né, do pão, entenderam que era Jesus e saíram correndo de volta, né, mesmo anoitecendo, eles saíram de volta para contar aos discípulos que estavam lá em Jerusalém. E aí Jesus, estando com esses discípulos ali a portas fechadas, ele os envia, não como de imediato, né? Mas ele dá a eles uma missão, um comissionamento, para eles irem anunciar, assim como o Pai o havia enviado, ele disse, eu vou enviar vocês, né? Mas Tomé não estava no meio deles, e ele não crê, e ele declara, eu só creio se tiver isso, se eu botar a mão nas feridas dele, pá e pá, né? E aí, uma semana depois, sem muita pressa, né? Aquele jeito Jesus de ser no tempo certo, Jesus visita de novo aqueles discípulos e ele diz a Tomé, porque você me viu, creu, felizes os que não viram e creram. Nós não vimos, mas nós podemos ser mais felizes do que aqueles homens que viram Jesus ressurreto. E aí agora nós começamos João 21, né? Os versículos iniciais dizem assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Olha, se foi assim, já me pegou, porque João não é de fazer narrativas, mas agora ele está narrando aqui, não é muito típico de João, né? Ele é mais de revelar o que está acontecendo, os pensamentos, os sentimentos, os significados, mas ele fez uma narrativa e ele disse, foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Cheio de mensagem, só aqui nesses 3 versículos aqui. Primeiro, eles estavam ali em obediência a Jesus. Jesus tinha ordenado que os discípulos fossem para a Galileia. Eu não escrevi aqui, porque tem muita coisa, né? Mas se você for lá olhar em Mateus 28:7, e logo em seguida, 28:10, você vai ver que Jesus disse para eles irem para a Galileia lá. E eles foram lá para se encontrar com Jesus. Havia um encontro marcado. Só que eles estavam ali, eles já não tinham mais o sustento, né? Jesus não estava no meio deles, vocês lembram? E esse é um detalhe importante. Antes da crucificação, eles eram sustentados por voluntárias, lembra? Agora sim, eu trouxe um trechinho de Lucas 8, versículos 2 e 3. Diz assim, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito malignos e doenças, Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Mas agora estava tudo disperso, né? Aquelas pessoas estavam com medo. E, em particular, né, os discípulos, porque eles eram aqueles seguidores de Jesus que estavam perto. E então, eles foram ali para um lugar que era muito familiar a eles. Então, Jesus mandou que eles fossem para um lugar de aconchego, era a casa deles, era o lar deles, aquele mar de Tiberíades, eles conheciam como a palma da mão, eles estavam no meio de pessoas que os conheciam, não era aquele ambiente agressivo de Jerusalém, mas eles lançaram redes, a palavra diz, a noite toda.
a noite toda, mas eles não pegaram nada. E isso fala a mim e fala a você. Vamos seguindo no texto agora, versículos 4 a 6. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse: Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Começando logo no versículo 4, muitas vezes Jesus está do nosso lado, mas nós não percebemos. Ele pode estar, na verdade, nós sabemos que Deus é onipresente, Ele está onde nós estamos, mas o nosso foco, muitas vezes, está no lugar errado. Eu estou focando na roupa que eu vou para o culto, em vez de eu pensar, vou me encontrar com Jesus ali, eu vou me encontrar com Ele ali, vou louvá-lo, eu estou preocupado com o brinco, com o cabelo, com o transporte, com a hora, eu estou preocupado com outras coisas. A gente precisa aprender a colocar o nosso coração no lugar certo, né? Hoje é domingo de manhã, hoje é o dia que o Senhor fez, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Isso é o que tem que estar na nossa mente, né, hoje. Não é aquele jantar, não é a minha roupa, não é o passeio no shopping, não é encontrar até os amigos. Esse é o dia do Senhor. Então, vamos lembrar de colocar o foco nele para a gente não passar batido dentro do culto, olhando a mensagem, a hora do almoço, o que é que eu vou fazer depois. Gente, foco. Outra coisa, né? Jesus, ele faz os discípulos conhecerem que, mesmo sendo pescadores muito experientes, sozinhos eles não conseguem produzir nada. Eu quero dizer a vocês, essa manhã, essa é uma mensagem para mim e para você. Você pode se esforçar muito, a palavra de Deus diz claramente, desde o Antigo Testamento, né? A sentinela, ela pode estar ali à noite, você pode se acordar cedo, se levantar para o labor, mas se ele não estiver junto, em vão vigia a sentinela, em vão você derrama o suor do seu corpo, né? Carrega a cadeira, treina, ensaia a música, faz os testes lá da iluminação, faz todos os planos e arranjos e arrumações e decorações, mas sem ele, nada disso faz sentido. Nada você pesca com tudo isso, porque a presença dele é essencial. Mas quando a presença dele chega, a colheita é abundante. Essa é a mensagem, né? Aguenta que tem muitas outras mensagens nessa manhã aqui. Na obra do Senhor, não importa trabalhar incansavelmente. É bom trabalhar, não estou dizendo que não trabalhe, não estou dizendo que você não vá lá e não lance a rede, porque eles fizeram isso, né? E Jesus disse, vá lá e lance a rede. A gente tem que fazer alguma coisa. Então, não é ficar esperando que caia do céu. Os peixes não caíram do céu. Podia ter caído? O que vocês acham? Claro que podia ter caído do céu. Claro que podia ter caído do céu. Né? Tem uma amiga que diz assim, peixe em árvore. Pode ser, claro que pode ser. Mas Deus quer que a gente faça a nossa parte. Que a gente pegue o barco, suba lá em fé, porque passou a noite todinha e não catou nada, mas você vai lá, opera em fé, lança a sua rede e é Ele que traz o fruto. É Ele que traz o fruto. Vai anotando que tem muito mais. Continuando no versículo 7, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Olha, eles não foram muito longe para fazer essa pesca, não. Jesus disse, lança a rede aí do lado direito. Tem havido muita especulação, pelo que eu li a respeito do lado direito, mas não há nada em pesca ou no sentido, né? O que seria isso?
no sentido de revelação, né, de uma figura para algo, não há, aparentemente, um significado para você lançar a rede do lado direito do barco, a não ser você obedecer às instruções que Deus lhe dá. Ou seja, fazer do jeito que ele disse, qualquer que seja o jeito. Se ele mandasse você botar do lado esquerdo, você botava do lado esquerdo, e não do lado direito, não é? Assim, então é muito importante. E aí a gente vê a reação de Simão Pedro, quando, mais uma vez, né, o discípulo a quem Jesus amava, vocês já sabem que João está se referindo a ele mesmo, né? Ele disse, é o Senhor. Vê, João chegou ao túmulo antes de Pedro, está lá no capítulo 20, versículo 4. João reconheceu o fato da ressurreição de Jesus antes de Pedro, está lá, capítulo 20, versículo 8. E agora João também reconheceu a identidade daquele estranho na praia antes de Pedro. João, por aquela proximidade que ele viveu com Jesus, ele estava sempre tendo essa revelação primeiro. Mas Pedro continua sendo aquele impetuoso, né? Vestiu a capa primeiro, porque ele devia estar naquela situação, né, de pescador ali, somente com um calçãozinho, alguma coisa. Então, ele se coloca numa postura, né, de devoção, né? Ele, não é que ele queira aparecer bonito, ele quer aparecer decente, né, diante do Deus, né, em carne, que era Jesus, né? Primeiro, ele se vestiu na capa, depois ele se lançou ao mar. Ele não ficou esperando pelo barco, porque o barco não estava saindo do canto, era tanto peixe para trazer, mas Pedro tinha ansiedade de chegar lá junto dele, se lançou ao mar, né? Vestiu aquela capa, pulou na água, ele disse, eu vou chegar, Jesus, antes de João, dessa vez, né? Pedro sendo Pedro, mais uma vez, a gente não perde a nossa personalidade, a gente pode ser transformado pelo Senhor, mas ainda é o indivíduo, né? A pessoa que Deus fez. E aí a narrativa continua no versículo 9, né? Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. O Jesus ressurreto, minha gente, ele ainda servia aos discípulos. Ele ainda estava ali preparando um café da manhã para aqueles homens que tinham passado a noite toda pescando. Jesus veio para servir e serviu até o último momento. Gente, tem alguém aí com um microfone aberto? Se você puder fechar, vai ser ótimo para nós. E aí, continuando, né, ao longo dos séculos, né, de lá até cá, houve muitas tentativas de explicar esse número 153, né? Esse povo hebraico tem muita influência da numerologia, e não é uma numerologia supersticiosa, é uma numerologia de comunicação. Então, a nomes são atribuídos números, né? Então, há um número associado ao nome de Pedro, por exemplo. Então, eles pegaram o nome de Pedro somado com o número da palavra peixe, dá 153, mas ninguém tira nenhum sentido específico, né, espiritual disso aí. E alguns escritores antigos, no caso, um exemplo de Jerônimo, eles acreditavam que havia, vê só, 153 tipos diferentes de peixe no mundo. E essa captura representava uma colheita completa de todo o mundo. Às vezes, eu estou colocando isso aqui não porque haja uma explicação, vou logo dizendo, para os 153, né, nos estudiosos, não, mas é que às vezes a gente fica procurando sentido, significado espiritual onde não há.
A gente fica querendo espiritualizar as coisas. Foram 153 peixes grandes. E então, isso está significando o quê? Olha, eu vou dizer uma coisa. A maioria das coisas importantes que Deus falou para a gente, elas estão ditas em preto e branco, para a gente entender, para a gente compreender. Deus não é um Deus de complicação. É claro que ele esconde as preciosidades dele, porque ele gosta de brincar conosco, de você me conhece mesmo, vamos brincar aqui, o que é que eu estou pensando, né? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Isso é alguma coisa para quem já o conhece, e tem intimidade, trata com intimidade, mas quando ele tem as orientações, o direcionamento, ele passa para a gente, vai e obedeça, ame o seu inimigo. Eu acho assim, ore pelo seu inimigo. Às vezes eu fico pensando, eu gostaria de não entender essa parte, mas eu entendo, e porque eu entendo, eu sou responsável por essa parte também. Então, é bom a gente entender e é bom a gente obedecer depois que entendeu, tá? Enfim, né? Talvez essa contagem fosse simplesmente para pagar imposto ou para registrar o número de peixes numa de suas maiores capturas, né? Porque eles eram pescadores, a gente sabe que pescador conta história, né? Eu não sou pescadora, não sou amiga próxima de nenhum pescador, né? Mas há muitas histórias, né? De pescarias por aí, mas realmente não há nenhum significado conhecido, né? Desse número 153 de peixes grandes que vieram nessa colheita. Aí, nessa pesca, né? Continuando no versículo 12, Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Lembra, ele já tinha aparecido no caminho de Emaús, ele já tinha aparecido na primeira visita ali que Tomé não estava, ele já tinha aparecido na segunda visita que Tomé estava, mas assim, como um grupo, é a terceira vez que João relata isso, né? Como um grupo, como um corpo, porque lembra, João, ele tem essa visão, né? De igreja. João não vê as coisas como eu e você, né? Ah, não, mas ele apareceu ali, aos dois no caminho de Emaús. Não, aqui João cita, né? Ele sai enumerando. Ele bota, olha, Natanael estava lá, os filhos de Zebedeu estavam lá, ele fica contando. E olha, ele ainda diz, lá no comecinho, depois você volta e vê, ele diz, e outros dois. E há muitas pessoas, eu não falei nisso, mas eu vou falar aqui agora. Há muitos estudiosos que entendem que, claro, João, ele é tão detalhista, né? Ele fala, tinha esse, era o filho de Zebedeu, era o filho de não sei o quê, era o outro que fez não sei o que lá. E ele não cita o nome desses dois, e os estudiosos entendem que esses dois significariam o resto da humanidade, né? A aparição para cada um de nós hoje, né? Os discípulos não nomeados na Bíblia, que somos nós, né? Nós somos discípulos, não somos nomeados lá, mas isso não nos tira, né? O papel de discípulos de Cristo também, né? Enfim, essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aqui nas narrativas de João, depois que ele ressuscitou dos mortos. E quando ele apareceu ali, que aqueles homens chegaram na praia, eles já sabiam que eram Jesus, mas ninguém ficava pensando assim, você é Jesus, né? Será que é você mesmo? Eles tinham essa convicção no coração já, né? E Jesus, meio que confirmando também sem palavras, né? Ele fez de novo algo que era comum, que era íntimo entre eles, né? Ele repartiu o pão e o peixe, ele comeu junto. Minha gente, você precisa ter alguma coisa que você faz junto com Jesus. Só você e ele, a sua linguagem de comunicação. Qual é a sua linguagem de comunicação com Jesus? Será que você consegue conversar com ele sem estar ouvindo um louvor? Ah, o meu caminho é louvor. Então, se não tiver o louvor,
você não fala com Jesus. Não tiver o louvor, não tiver eletricidade, não tem energia elétrica. Não, eu não estou na presença de um levita. Então, eu não consigo falar com Deus, porque só com o louvor é que eu consigo chegar lá. Está faltando alguma coisa. A gente precisa ter uma comunicação independente. Tem que ser no seu quarto secreto, que você não tem nada ali, nenhum recurso, não precisa ter nem luz ali. Mas você é capaz de se comunicar com ele numa linguagem estabelecida entre você e ele, né? Como é a sua linguagem com Jesus? É sentando e tomando um cafezinho com ele ali? Pode ser, né? Continuando agora no versículo 15, né? Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Tenho muito a dizer a respeito disso aqui, eu sei que vocês já leram isso antes algumas vezes, né? Já ouviram falar a respeito disso, mas há muita coisa para eu e você meditarmos a respeito disso aqui. Aqui no texto, né? No texto original, Jesus faz a pergunta 2 vezes, usando a palavra agapaz, que em seu uso, ou agapas, não sei como é que é a pronúncia, que em seu uso bíblico muitas vezes fala de um amor todo generoso, né? A gente muitas vezes fala ágape, o amor sem causa, né? Sem razão, sem motivo, sem explicação, um amor altruísta, de entrega. É esse o amor que Jesus estava falando ali. E Pedro agora já não está aquele audacioso: Senhor, eu te amo, Senhor, eu faço tudo por você, Senhor, eu dou a minha vida por você. Ele já não tinha essa postura. Pedro agora, ele estava percebendo quão falho ele era. Pedro estava comedido, né? Entendendo a sua limitação. Pedro respondeu usando a palavra filho, que no uso bíblico, às vezes, significa uma afeição amiga, uma afeição de troca, né? uma afeição de duplo sentido. É diferente do amor ágape, que é um amor de entrega, né? Deus nos ama com amor ágape, independente se você o ama ou não ama, ele está lá firme, né? Jesus deu sua vida por nós quando nós éramos ainda pecadores, e algumas versões dizem como enquanto éramos seus inimigos, né? Ele deu a vida por nós. Mas Pedro se refere a um amor diferente. Algumas traduções até trazem a resposta de Pedro como sendo: Senhor, eu sou teu amigo, né? Numa relação muito mais moderada agora, né? Ele anunciando do que ele anunciava antes, né? Ele falava, né? Bostejava: eu te amo com todo o meu fervor ali, né? E eu queria trazer a atenção de vocês também para essa orientação de Jesus. A palavra diz repetidamente, né? Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas. Essas palavras que são usadas por Jesus, cuidar, pastorear, elas significam muito mais do que somente alimentar, né, as ovelhas, dar de comer, dar graminha, né, fazer com que elas sobrevivam ali. É muito, muito mais, né? É ter o cuidado, estar presente, olhar para ela. Será que essa ovelha está precisando que eu carregue? Será que ela está cansada? Será que ela está machucada? Se eu preciso tratar da ovelha. Então, a gente precisa cuidar da ovelha, não somente estar falando para ela: olha, ovelha, esse versículo bíblico, olha, ovelha, aquele versículo bíblico, mas a gente tem que estar: ovelha, você está bem? Ovelha, como foi seu dia? Ovelha, o que está aperreando seu juízo hoje? Né? A gente tem que estar cuidando das ovelhas do Senhor, né? De um jeito muito mais próximo. O cuidado que Jesus quer que nós ofereçamos
é muito próximo. É o cuidado dele conosco. Continuando no versículo 17. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Eu também não falei nada nas outras perguntas, né? Essa já é a terceira pergunta de Jesus, mas veja a formalidade dele, né? Ele está chamando Pedro, não mais de Pedro, o nome que ele tinha dado a ele, né? O nome novo, que significa rocha, porque pensa numa rocha falível, tenha sido Pedro ali, ele chama ele de Simão, e ainda chama pelo sobrenome, porque antigamente não tinha sobrenome, era Simão, filho de não sei de quem, né? Filho de João, ou fulano, né? O Saulo, né? O Saulo veio de não sei de onde, então havia referências a quem essa pessoa era, e Jesus está usando essa formalidade, né? Não é o apelido, né? Ei, Pedrinha, não, era Simão, filho de João, era uma coisa formal. Você me ama, e aquilo intimidou Pedro. Aquilo intimidou Pedro, aquilo deixou Pedro triste, né, magoado. A terceira vez que Jesus perguntou, tem que ter lembrado a Pedro das 3 vezes que ele havia negado a Jesus. Ele deve ter lembrado que ele disse: não, não sei quem ele é, não, não sou do grupo dele, não, não pertenço a ele. E ele precisa ter lembrado disso, ele ficou triste, né, com aquela repetição de Jesus, porque remetia àquela falta dele. Mas é muito importante a gente entender o que Jesus estava fazendo ali. E eu coloquei até aqui por escrito: Jesus não perguntou a Pedro: você sente muito? Ele não perguntou: você promete que nunca mais você vai fazer isso? Não. Jesus desafiou Pedro a amar e cuidar das ovelhas dele, sabe? E eu quero parar aqui agora, né, de ler o texto e falar com vocês, falar com seu espírito agora, dizendo: olha, Jesus, ele pede a cada um de nós, não primariamente obediência, porque nós falhamos, você vai me obedecer sempre, você nunca mais vai pecar, ele não diz isso. Ele não pede arrependimento. Você se arrependeu do que você fez, Pedro? Ele espera isso de nós, mas ele não pede isso a nós. Ele é paciente, ele vai esperando, né? Ele não pede votos, né? Vou fazer isso, eu me comprometo, e todo domingo eu venho para cá e tarará. Ele não quer isso de nós. Ele não pede uma conduta, às vezes a gente sai meio para lá, meio para cá. Ele pede um coração. Um coração feito de Davi. Minha gente, isso me remeteu tanto para Davi, porque Davi, ele era falho. Ele falhou, Davi era assassino. Davi, ele cometeu adultério. Era uma lei de Deus para preservar relações, né? de compartilhamento de vida, de geração e tal. E ele não conseguiu fazer isso. Então, a nossa conduta, Deus quer que nós sejamos santos, viu? Não vamos entender, a Cátia diz que a gente pode fazer o que a gente quiser. Estou falando que Jesus, ele entende que a nossa conduta, ela pode se desviar aqui ou ali. Mas, remetendo mesmo àquele, né, que a gente estava falando, Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele foi restaurado, Davi foi restaurado, embora as consequências do pecado dele ficassem rolando, viu? Rolaram bastante tempo na família, muita coisa, ali teve incesto, ali teve assassinato, ali teve traição, ali teve muita coisa dentro da família de Davi. As consequências vêm, minha gente, mas o que Jesus quer de nós é o nosso coração. O nosso coração, entenda, você precisa entregar o seu coração para ele fazer o que ele quiser
na sua conduta falha, né? No seu arrependimento que não converte, não traz de volta, né? Você precisa entender que precisa de Jesus, e a gente precisa da ajuda do Espírito Santo para realizar aquilo que nós não podemos. Por mais que a gente queira, por mais que a gente decida, por mais que a gente se esforce a noite todinha numa vigília, só o nosso coração entregue a Jesus é que verdadeiramente pode nos conduzir nos caminhos que Ele quer para nós. Jesus, ele restaurou Pedro na presença dos outros discípulos, estava todo mundo assistindo aquilo que estava acontecendo ali. Ele fez com que Pedro enfrentasse diretamente o ponto de fracasso, porque nós temos ponto de fracasso. Você pode até parecer, não, está tudo bem, está tudo bem. Minha gente, acha alguém aí para ser seu parceiro, para você prestar conta, para dizer, rapaz, hoje eu pisei na bola, ou então eu estou fraco, eu estou com medo, eu estou desencorajado, alguma coisa que você está precisando de ajuda, peça ao seu irmão, chegue perto, porque ele pode lhe amparar. Chegue ao Espírito Santo, que é o nosso ajudador, e ele vai lhe ajudar, né? A gente não é Jesus Cristo, viu? A gente não topa todas as coisas. Depois que Jesus restaurou Pedro ali, ele desafiou Pedro para colocar os olhos na obra. Eu vou trabalhar, cuidado para não ficar jogando a rede a noite toda. Você vai trabalhar segundo o que ele lhe disser. Não é você se esforçar, trabalhar em 5 ministérios e estar na igreja todo dia. É você fazer aquilo que Deus constituiu você para você fazer. Amém? Vamos falar mais sobre isso nos comentários, tá? Vamos prosseguindo aqui, versículos 18 e 19, a gente lê-se assim na palavra: digo-lhe a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. Está na palavra, né? Isso é João revelando tudo para nós. Esse slide está quase todo na cozinha da revelação de João. Jesus, primeiro, inicialmente, ele chama atenção porque ele vai dizer, ele diz para Pedro, digo-lhe a verdade. Ele estava falando, ei, você me ama, apacenta as minhas ovelhas, era isso que ele estava dizendo ali. Agora ele diz, digo-lhe a verdade, eu vou lhe dizer uma coisa importante agora, né? E aí, João, ele entendeu que nessa narrativa de Jesus, ele estava profetizando sobre a vida de Pedro. Ele entendeu o que Jesus estava dizendo e ele explica a nós, os leitores, a mim e a você, que Jesus estava profetizando que quando Pedro fosse velho, ele ia encarar a crucificação, ele ia ter uma chance de se levantar corajosamente diante dos inimigos, né, de Cristo, mas dessa vez ele faria igual ao mestre, ele iria seguir Jesus, ele não iria negar Jesus, mas ele ia, e os escritores afirmam que cerca de 34 anos depois desse relato, né, Pedro foi crucificado, e que ele considerou uma coisa tão gloriosa, morrer por Cristo, que ele implorou aos seus algozes, né, para ser crucificado de cabeça para baixo, dizendo que ele não era considerado digno de morrer da mesma forma, né, na mesma postura que o seu Senhor morreu. Então, ele disse, não tem problema me crucificar, só não me crucifiquem do jeito que o meu mestre fez, eu quero ficar de cabeça para baixo, se humilhando, né? Pedro estava se humilhando naquela entrega, naquele sacrifício. É muito importante que a gente entenda
Pedro agora não estava fazendo um sacrifício maior do que Jesus, não. Ele estava dizendo, eu não sou digno de ser como ele. Ele estava reconhecendo a sua limitação, mas ele estava enfrentando aquilo que ele tinha que enfrentar, né? Em nome de Jesus. Às vezes a gente tem que enfrentar coisas difíceis em nome de Jesus e a gente não pode estar murmurando, a gente pode somente entender isso como uma oportunidade de glorificar o nome do Senhor. Aí agora eu quero trazer vocês aqui cronologicamente, porque isso aqui que a gente está lendo, né, nesses versículos 18 e 19 de João 21, eles foram escritos no final do século, depois que Pedro já estava morto. Então, João está olhando de uma perspectiva de quem estava presente no momento da profecia de Jesus, e quem estava presente, ou tinha notícia, né, ele não precisava estar junto, mas tinha notícia do que tinha acontecido com Pedro 34 anos mais tarde, quando ele foi crucificado. Então, João está nos mostrando, olha, Jesus estava dizendo isso aqui, que Pedro ia ter uma oportunidade de glorificar a Deus na sua morte. Ele iria fazer isso, né? E agora Pedro explicou isso aqui para nós. E, de novo, eu afirmo, eu não me conformo com o nosso privilégio de ter toda essa verdade revelada diante dos nossos olhos, descortinada para nós, né? Chegando mais para o final, aqui ainda é o penúltimo slide, versículos 20 a 23. Pedro voltou-se e viu o discípulo a quem Jesus amava, que os seguia, estava atrás deles. Esse era o que se inclinara para Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem te irá trair? Ou seja, João estava dizendo, era eu mesmo que estava atrás de Pedro e Jesus ali. Quando Pedro o viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Aquele discípulo é João, né? Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, João explicando, né? Apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Então, aqui, de novo, minha gente, mais revelação para nós. A primeira resposta de Pedro ao desafio de Jesus foi desviá-lo, perguntando assim, o que você vai fazer em relação a João? O que você vai fazer com relação a esse outro aí? E é muito importante que a gente entenda essa resposta de Jesus, né? Se eu quiser que ele fique vivo e nunca morra, o que é isso para você? O que lhe importa isso? Faça o que eu quero que você faça, siga-me você. Isso é um chamado para mim e para você. Às vezes você fica pensando assim, eu queria ser pastor, eu queria ser o bispo, eu acho que isso aqui, se eu fosse o bispo, se eu pudesse estar ali naquela conferência, se eu tivesse, né, essa projeção, se eu fosse o cara que sobe ali e fala tudo, se eu tivesse uma oportunidade de chegar, a gente fica olhando o si, mas verdadeiramente o Senhor tem nos colocado na posição, né? Tem nos posicionado para aquilo que Ele quer realizar através de nós. Ele tem nos colocado no lugar certo, na hora certa, em conexão com as pessoas certas. E a gente tem que fazer o nosso papel e não querer que seja aquela outra pessoa que está ali não sei aonde. Deus tem planos, propósitos para a nossa vida, e a gente tem que parar de ficar olhando para a vida dos outros e olhar para Jesus e dizer, o que é que você quer que eu faça? Não que o outro faça, né? Às vezes eu queria ser o líder, se eu fosse o líder, eu ia fazer isso. Aí você fica ali pensando o que você ia fazer se fosse o líder, mas não fica pensando o que você iria fazer se você fosse você. Era ficar resmungando?
É isso que você quer ficar fazendo? Questionando o que Deus está fazendo? Quem ele selecionou para ser o seu líder? Porque, na verdade, a palavra de Deus diz que toda liderança é divinamente constituída. Então, o seu líder, quem botou lá foi Jesus. Se você quer saber, a revelação é essa. Então, não é o seu lugar de estar lá, o seu lugar de estar aqui, onde Deus lhe colocou. E agora você tem a liderança, tem que ter a responsabilidade. Cuide das ovelhas. Cuide das ovelhas. Não fique se promovendo. Não fique querendo aparecer e ter seguidores e ser aplaudido e reconhecido, falar muito bem, e toda vez que ora o pessoal não sei o quê. Não. Cuide das ovelhas, cuide, o chamado é para cuidar das ovelhas, não é para aparecer, é para cuidar das ovelhas, esse é o chamado. Continuando aqui, tem que terminar isso aqui, né? Pedro, ele teve que considerar o que Jesus exigia dele, sabendo que Jesus podia exigir algo diferente de João e dos outros. João, a gente sabe, né, que morreu na sua velhice, e ele morreu uma vida supostamente sem violência. Foi uma escolha, a gente tem nada a ver com isso, né? Ao invés de a gente tentar corrigir os servos do mestre, né? O que você vai fazer com esse João daqui, que chegou primeiro do que eu no túmulo, né? Nosso primeiro e mais importante trabalho é seguir a Jesus, seguir a ele. Finalmente, nosso último slide de hoje, João 21, 24 e 25 diz: este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. João, minha gente, ele andou tão de perto com Jesus e se apresenta declarando, né? Olha, o meu testemunho é verdadeiro. Tudo que eu falei aqui é verdade. Agora, o que eu falei aqui não é exaustivo. Eu não falei tudo que Jesus fez, porque se eu fosse falar tudo que ele fez, não tinha livro no mundo que coubesse o que ele fez, porque ele fez muitas coisas, né? A gente nunca vai poder imaginar, gente, tudo o que Jesus fez. E eu fico pensando, lendo essas coisas assim, qual a medida de revelação que a gente precisa para entregar nossa vida a Jesus? Qual medida de revelação? Eu vou parar de compartilhar agora e voltar para a nossa reunião. Por favor, abram essas câmeras aí, vamos dar vida, porque depois quando você olha o YouTube, não tem ninguém. E assim, eu queria realmente passar para vocês falarem, mas eu queria lembrar cada um que se deu o trabalho de estar aqui essa manhã. Aqueles homens, eles andaram 3 anos junto com Jesus. Eles viram milagres e milagres e milagres. A gente, às vezes, vai para lugares buscando milagres, buscando ver milagres, a gente ora por milagres, a gente quer que os milagres aconteçam na nossa igreja. E aí, depois que você viu o milagre, o que é que vai fazer com isso? Você vai entregar a sua vida a Jesus, ele vai ser prioridade da sua vida, ou você vai acordar pensando, eu tenho que me arrumar logo para chegar no meu trabalho. Eu preciso fazer isso. Eu não vou poder estudar, não vou poder ir para essa oração, eu não vou poder fazer isso porque eu estou muito ocupada, eu tenho muito trabalho, eu tenho que cuidar da minha mãe, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu estou muito ocupada com isso, nesse momento não dá. Ele é prioridade na sua vida. Quantas vezes Jesus vai ter que morrer e ressuscitar? Ele morreu, e quando ele morreu e ressuscitou e se revelou, aqueles homens continuavam escondidos, trancafiados, sem crer. Eles voltaram à vida de pescador, ao que estava. E uma coisa eu percebo, né? A gente tem uma hora que tem uma revelação de Deus e a gente diz, agora sim, eu vou com ele, eu vou começar, eu vou ler, eu vou estudar, eu vou fazer isso, eu vou me dedicar. Mas aí a gente começa a relaxar e a gente vai indo, porque sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Sozinho a gente não vai, é isso que está revelado aqui também. Você quer colheita, você tem que ir junto com ele. Você tem que ir junto com ele. Ache o seu lugar junto com ele. O seu lugar, não é o lugar do outro, é o seu lugar junto com ele. Vocês estão vendo que vamos ter que levar essa reunião adiante. Por favor, levante a mãozinha e vamos falar, amados. Eu sei que Deus quer falar através de vocês essa manhã. Vamos embora, Solange.
Duas coisas me chamaram muita atenção. Uma, eu já conhecia, e eu amo esse versículo, quando ele diz, ame as minhas ovelhas. Eu sempre me chamou a atenção, mas esse da comida, dos pescadores voltarem e ter um café ali prontinho, eu nunca tinha atentado para isso. E aí, Ele tirou uma de Solange, não levou a canja, mas levou o peixe. então, isso me chamou muita atenção, porque me lembrou aquele versículo, né, que diz assim: os meus pensamentos são maiores que o seu. Então, eles estavam ali naquela tarefa de pescar, mas veja, Jesus já estava pensando sobre a necessidade dele, já estava com o pensamento lá na frente. E isso também me lembrou que a gente, dona de casa, muitas vezes a gente se aborrece quando está fazendo aquelas tarefas repetitivas, né? Ou para o nosso marido, ou para os filhos, mas aí eu achei essa identificação de Jesus preparando a refeição. Então, isso, se eu já gostava, assim, ainda mais passei a gostar. E a outra é quando ele chama para. Ele pergunta a Pedro: Tu me amas? Então, é como se o próprio Jesus estivesse dizendo assim: Ó, não precisa fazer grandes coisas, não. Não precisa fazer grandes coisas em meu nome, mas se você amar as minhas ovelhas, amar quem eu amo, a receita é essa: ame quem eu amo. Você vai estar demonstrando esse amor por mim. Não precisa fazer grandes coisas, como você bem falou, divulgar, nem ser um eloquente pregador, mas ame as minhas ovelhas, ame aquilo que eu amo, né? E isso, para mim, foi a mensagem de hoje. Amar o que Jesus ama, né? Amar o que ele ama, que são Amém, glória a vidas, Deus. que são vidas. Amém, é isso mesmo, a mensagem é essa, vai, Narli. Primeiro, agradecer, Kátia, é muito ensino, realmente vale a pena estar todo domingo aqui, que Deus te motive, não por pessoas, mas por Ele, e que você continue assim a ensinar, independente das pessoas, mas foi porque o Senhor está te comissionando a fazer isso. E assim, pela primeira vez, ouvi tantas vezes eu vi amor ágape, né? Mas hoje eu entendi o que é amor ágape, assim, quando você falou que é a essência, amor ágape, é porque ele é assim, a essência, nada vai mudar essa essência. O amor ágape não está atrelado a circunstâncias, né, a pessoas. Amor ágape está conectado com uma certeza, com um estilo, com uma forma de ser, com uma essência. Isso é muito libertador, né? Porque a gente não conquista o amor ágape, ele já existe, né? O amor ágape já está disponível, não é uma coisa que se compre, não é uma coisa que se tenha, que se conquiste, que vá buscar, ele existe, basta a gente usufruir desse amor ágape. Então, assim, pela primeira vez eu realmente entendi o que é o amor ágape. E outra coisa que eu achei fantástico, né? O Senhor não pede uma conduta, ele pede um coração, né? E às vezes a gente nivela o mundo, o reino por conduta, e isso é muito pequeno diante do que verdadeiramente faz sentido, que é o coração. Às vezes a gente tem condutas tão corretamente politicamente correta e até no reino espiritual correto, mas o que verdadeiramente vai valer é o coração, né? O que está no coração. Foi isso. Amém, amém, glória a Deus. Venham mais, Deus hoje quer falar através de vocês. Não achei a mão, mas eu vou falar. É meio repetitivo do que as meninas já falaram, mas é o essencial desse capítulo, é como se fosse assim, a despedida final do Senhor para nós.
é a gente entender que o que ele quer é o nosso amor, é o coração cheio de amor. Ele quer olhar para o nosso coração, para o coração de cada uma que está aqui. Como isso parece às vezes repetitivo, né? Como cada uma já falou, mas você fala mais uma vez, é o que nos enche, é o que fica dele, é esse sentimento. Se você conseguir, né? Por isso que os 2 mandamentos são amar ao Senhor acima de tudo e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, ele estava ali falando de novo 3 vezes. Ame, ame, ame. Ame as minhas ovelhas, ame aquele que está ao seu redor, mesmo que não seja aquele que você cuida, mas ame aquele que está ao seu redor. Às vezes é aquela pessoa que trabalha dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, é o cobrador de ônibus que falou com você, não importa, é aonde você estiver, ame, ame. É isso. É verdade, essa é a mensagem. E assim, ouvir João, agora, toda vez que eu chamo o meu neto, que se chama João Pedro, minha boca se enche, porque o nome João, a partir desse estudo, ficou ainda mais bonito. É lindo, né? É lindo. Esse amor de João por Jesus é uma coisa. Liloca e Fernandinho, vamos lá. Oi, bom dia, gente. Bom dia. Pegando um pouquinho aí dessa fala de Tânia, né? O que Deus me tocou muito hoje nessa coisa do amar é que ele pede para a gente cuidar, né? É como se ele estivesse dizendo assim: retribua o meu amor cuidando das pessoas, cuidando das ovelhas, né? Porque a gente às vezes enche o coração e diz assim: poxa, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. Mas ele só dá uma direção, né? Diz: olha, tu me amas e eu te amo, né? A gente sente esse amor, mas como é que a gente pode retribuir? Aí ele pede: cuidado com as pessoas, cuidado com as ovelhas, cuidado com o reino, né? Então, assim, a gente inclusive está no ano do cuidado, né? Então, essa é uma mensagem assim que mais me toca nessa manhã, é essa, na hora que ele pergunta, né, se ama, ele dá o direcionamento, né? Que a gente cuide. Então, guardar esse cuidado e outra coisa, né? Assim, fazer as coisas com ele, né? Aquela passagem né, do barco, né? Que às vezes a gente fala assim: eu preciso fazer, né? Mas a gente não esquecer de fazer com ele, né? Não estar só fazendo para ele, né? Mas fazer com ele. Jesus nunca, assim, nenhuma passagem ele comissionou a gente para dizer assim: agora vai, faz sozinho, te vira. Não é essa a mensagem, né? A mensagem é estarmos com ele. Ele é o nosso amigo, o Espírito Santo é o nosso orientador, nosso cuidador. A gente nunca está abandonado, né? Na missão, né? Então, as 2 partes aí foram muito relevantes para mim essa manhã. Amém. É um vamos cuidar deles juntos, né? É um convite, é uma parceria. Vamos cuidar das minhas ovelhas junto comigo, né? Mais umzinho aí, alguma pessoa, olha a chance, última chance de falar aí, vai, Aninha. Eu vou rapidinho. Eu vou na cura, assim, de Pedro, né? Porque eu sou apaixonada por esse diálogo, essa fogueira, esse cantinho ali com Jesus, essa intimidade ali, comendo ali com Jesus. E Jesus é cirúrgico com Pedro, é cirúrgico, né? 3 vezes: Pedro, tu me amas, né? Amo, Senhor. De novo: Pedro, tu me amas, né? Aquilo ali, assim, eu vejo Jesus ali naquele diálogo, naquela intimidade, restaurando Pedro, levando Pedro
a ser o Pedro que ele iria ser, que ele já era. Ele não era um Pedro inseguro, um Pedro medroso. Ele era um Pedro que era rocha, confiante, alguém que teve a sua vida transformada, né? Então, eu me emociono muito com essas coisas do encontro. Eu acho que a gente pode ser curado de muitas formas, mas na intimidade com o Senhor, né? Você e ele ali, comendo um pão, um café, um peixe, seja o que for. E se você abrir o coração, ele vai ser cirúrgico. Ele vai curar, né, as feridas mais antigas. Ali em Pedro, ele curou a culpa, né, o remorso, a vergonha. Nossa, ele transformou a vida daquele homem, assim como ele transforma a minha e a sua hoje, para que a gente possa, sim, cuidar de outras pessoas. Né? Nós somos curados para curar outras pessoas, né? Então, esse é o propósito de Jesus, né? Cuidar da gente, levar a gente a esse autocuidado, né? Para que a gente possa curar outros, né? Eu acho impressionante isso de Jesus, impressionante. E tem muita coisa aí, é muito bom passar a semana todinha vendo esse negócio, porque assim, tem coisa que eu também não falei, né? Quando Jesus diz assim, traz uns peixinhos desses que vocês pescaram aí Pedro, que estava junto com ele, a palavra diz, está aí, eu não chamei a atenção, mas está aí. Ele volta, a palavra diz, e ele vai buscar os peixes, ele puxa a rede. Ele era um homem forte, ele era um homem de ação, ele era um homem de fazer coisas, né? Jesus diz, vai buscar o peixe, ele trouxe a rede toda. Se você olhar, ele ia na força dele, mas a gente precisa ir na força do Senhor. E aí, depois que ele trouxe o peixe, Jesus reco na cabeça dele, porque ele precisava se amoldar ao jeito de Jesus, né? A força do Espírito Santo. E é por causa disso que eu já vou anunciar aqui, né? Vamos, a partir da semana que vem, aprender com Atos, né? Aprender com esses discípulos que andaram com Jesus, a andar agora com o Espírito Santo. Amém? Vamos se juntar aí, próxima domingo, Atos 1, minha gente. Vamos embora. Pastor, é com você, querido. Muito bom dia, gente. Que maravilha, né? Quantas perspectivas, quantas possibilidades, né? Quanto ensino, é muito bom o Evangelho de João, né? Todo. E esse capítulo, só esse capítulo que resume para a gente de tanto de ensino, né, tantas possibilidades, e ter navegado nesse evangelho todo de João aí, foi sem dúvida uma experiência fantástica, né, e que só, assim, para mim, pessoalmente, né, não sei a percepção de cada pessoa, mas para mim, cada vez que eu leio, eu só dá vontade de ler mais, porque dá a sensação de que faltou alguma coisinha que eu não percebi. Né? Quando alguém comenta alguma coisa, é uma percepção nova. Então, que isso seja um estímulo para todos nós da releitura, e não apenas checar como, foi lido, pronto, agora vamos para outro. Não, a gente vai mergulhar em Atos na próxima semana, mas o Evangelho não fica checado como visto, não. A gente precisa estar voltando nele sempre e estar, né, mergulhando nessas maravilhas. Mas é isso, gente. Vamos orar, então. Eu estou aqui, né, direto de Salvador. Essa semana eu tirei nós tiramos uma semaninha de férias. Então, estou de volta hoje. Se Deus quiser, hoje estamos de volta em casa. Tá? Mas é muito bom, aqui mesmo de férias, estar com vocês, estar nesse momento aqui. Então, vamos orar, vamos colocar diante de Deus. Lembrando que hoje nós iniciamos uma nova série de mensagens, então não faltem hoje as celebrações. Hoje temos uma nova série de mensagens falando sobre a palavra profética, então vai ser realmente de grande experiência para todos nós. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor Deus, por esse tempo aqui. Obrigado, Pai, quero honrar cada vida que está aqui, Senhor Deus, cada família. Deus, obrigado por todo esse estudo que tivemos no Evangelho de João, Pai, e essa oportunidade, Pai. Obrigado porque a Tua palavra está disponível para cada um de nós, Senhor Deus. É uma palavra viva, é uma palavra que traz vida para cada um de nós. Dai-nos a alegria dessa Tua palavra, de viver
essa tua palavra, de viver cada um desses princípios. Colocamos diante de ti, Senhor Deus, o dia de hoje. Queremos que seja um dia para louvor da tua glória. Hoje é o dia do Senhor e queremos honrar esse dia com a nossa vida, Pai. Nós te agradecemos e, Pai, peço a tua bênção para cada vida, cada uma das pessoas que estão aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Um ótimo domingo para todos, para todas aí. Deus abençoe. Amém. Obrigada. Bom dia para todo mundo. Bom dia. Beijo, bom dia. Bom dia.